Oi, meus amores, sejam muito bem-vindas de volta ao meu canal. Eu sou a Aura e eu tô me sentindo de volta, bem-vinda de volta também, porque tem muito tempo que eu não gravo vídeo. Por mais que, assim, sempre foi a minha intenção trazer o máximo de conteúdo possível, eu não consegui fazer isso. Por causa de algumas demandas que eu tive na minha vida, mas agora a gente vai voltar com tudo, se Deus quiser, tá? Eu ainda tô com um celularzinho antigo, porque eu comprei um celular novo, ele vai chegar semana que vem só. Eu tava nessa paranoia, assim, eu não vou. Sempre gravei vídeo com qualidade boa, não vou gravar vídeo com a qualidade ruim. Só que logo agora que meu celular tá chegando, eu me desapeguei disso. É impressionante como são as coisas, né? Se eu tivesse me desapegado dessa bobeira antes, eu já teria gravado muitos vídeos, já teria feito muito conteúdo massa. Qualidade de imagem nem sempre diz respeito à qualidade de conteúdo. Mas enfim, gente. Vamos falar hoje sobre a mentalidade da Cleópatra? Vamos falar dela? Fala dela, vamos falar dela. Eu só quero achar meu roteiro. Eu fiz um roteirinho, só que eu não tô achando. Tá aqui. Gente, a Cleópatra, pra ela ser o ícone que ela é até hoje, das pessoas ficarem ativando o arquétipo dela, né? Fazendo estudos de casos sobre ela, séries e filmes, documentários, livros. Não é porque a bicha foi fraca, não, tá? Eu não vou contar a história da Cleópatra. Tem vários conteúdos na internet que falam sobre a história dela, conteúdos excelentes, tem séries. A série da Netflix ela é muito boa, fala sobre a história dela de uma maneira que traz a realidade mesmo, tá? Porque tem muita coisa que a gente não sabe se é verdade, né? Tipo essa coisa de ela se enrolou num tapete pra ir se apresentar para Júlio César. Não sabemos se é verdade. Pode ter sido que ela tenha feito uma entrada icônica. Sim, mas essa história do tapete ela não procede. Quem tá falando não sou eu, são os historiadores que estudam a Cleópatra. Essa série ela trata da história da Cleópatra de uma forma bem realista, então se você quer aprender mais sobre a história dela, procure esses conteúdos, porque aqui a gente vai falar de uma maneira bem direta mesmo, tá? A Cleópatra, ela foi uma rainha muito influente. Quando vocês forem estudar a história dela, vocês vão ver que quando o pai dela morreu, o faraó na época, ela teve que dividir o reino dela com o irmão mais novo. Então ela era rainha e o irmão mais novo dela era o rei. Só que naquela época tinha muita disputa por poder ao ponto dos irmãos quererem se matar. E a Cleópatra, ela fez várias estratégias, inclusive o encontro dela com Júlio César foi uma estratégia de política para ela reconquistar o reinado dela na época. Vocês vão aprender tudo isso. Mas enfim, o ponto aqui é, ela sempre teve uma mentalidade muito estrategista. Ela sempre teve uma mentalidade de rainha mesmo, de rainha do xadrez, gente. A peça mais forte do xadrez. Vocês sabem qual que é a peça mais forte do xadrez? A peça que faz mais coisas? A peça mais valiosa do xadrez? Dica, não é o rei. A peça mais forte do xadrez é a dama, é a rainha. Então a Cleópatra, ela sempre se comportou como uma rainha mesmo, no sentido de saber que ela tinha que proteger o reino dela, o território dela, o povo dela. E pelo fato dela ser muito inteligente, ela era uma princesa, né? Ela foi tratada como uma princesa a vida inteira. Quando se tornou rainha, tratamento de rainha. Então, gente, ela estudou muito. Ela era muito estudiosa. Ela falava muitas línguas e tinha vários conhecimentos diferentes, assim, de várias áreas diferentes. E isso dava um poder político para Cleópatra muito grande. Não à toa, os homens mais poderosos da época se apaixonaram por ela.
Ela não conquistava as pessoas só por falar bonito, ou por ser sexy, ou por ter um sex appeal. Ela conquistou o imperador de Roma. Roma era o império mais poderoso do mundo. Ela conquistou o homem mais poderoso do mundo. Porque ela sabia envolver as pessoas na inteligência dela. E quais eram essas inteligências? A gente vai falar um pouco sobre cada uma delas. A primeira inteligência da Cleópatra é a inteligência linguística. A Cleópatra falava várias línguas. Vocês já devem ter visto isso em TikTok em algum lugar. Já viralizou várias vezes essa coisa da Cleópatra falar várias línguas. Ela não precisava de intérpretes. Ela não precisava de ninguém traduzindo o que ela estava falando ou traduzindo o que a outra pessoa estava falando para ela. Ela não precisava disso. Ela falava. E isso, gente, quando você consegue falar a língua da outra pessoa, e aqui vamos adaptar para a nossa realidade. Eu estou dizendo que você precisa falar inglês, francês, espanhol, chinês para ser persuasiva. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que você precisa saber adaptar a sua linguagem às pessoas. Isso vai te dar um poder muito grande. Você saber adaptar a sua linguagem, você saber se comunicar, seja numa mesa de bar, seja num escritório, seja numa festa, seja com um papa, com o presidente da república, você precisa aprender a adaptar a sua comunicação. Saber falar com a galera da quebrada da mesma forma que você fala com a galera em outros contextos, em contextos mais formais, saber falar várias línguas, quer dizer, saber conversar com todo mundo. Claro que tem pessoas que têm mais habilidades linguísticas do que outras, mas é fácil. Você faz aquela regra do espelhamento, que é você basicamente começar a reproduzir o que a pessoa está fazendo. Então, reproduzir, de repente, alguma gíria, reproduzir um jeitinho assim que a pessoa está fazendo. Isso cria identificação. Claro que tem que ser sutil, né? Mas isso cria identificação para a pessoa que está conversando com você. Ela vai se identificar com você e você vai persuadir ela com isso. Então, a Cleópatra, ela tinha essa habilidade linguística. Ela falava várias línguas, ela se comunicava com quem quer que fosse, entendeu? E a gente precisa saber se comunicar com quem quer que seja também, para a gente conseguir estar nos lugares certos, entendeu? Fazer networking, tudo isso pra gente é muito importante. Então, vamos ser pessoas mais adaptativas em relação à linguagem. Outra inteligência grandiosa da Cleópatra, que fazia com que ela criasse essa atmosfera de persuasão ao redor dela, é que ela era uma mulher que se cuidava muito. Ela era apaixonada por rosas, banho de leite na banheira, cheiro de rosa rosada, bálsamos, perfumes. Ela era uma rainha que valorizava muito o autocuidado, valorizava muito o prazer de se cuidar. E isso era para Cleópatra como um preparo mental mesmo, porque na época ela lidava com guerra, ela lidava com guerra marítima, entendeu? Era outra história, gente, mas enfim. Ela sabia do poder que o autocuidado tem, né, em relação à aparência, em relação a você se cuidar, porque você mostra para o outro a maneira como ele deve te tratar, baseado na maneira como você trata a si mesma. Então ela se cuidava e ela não ia aceitar menos do que alguém que cuidasse dela da mesma forma que ela se cuidava, né? Então, além disso também, ela era uma mulher muito cheirosa. Diz a lenda que o perfume da Cleópatra, o perfume de rosas rosadas da Cleópatra, chegava nos lugares antes dela. As pessoas nem precisavam avistar os navios, o navio ou os navios, sei lá, da Cleópatra. Eles sentiam o cheiro de longe e já sabiam que era ela.
porque ela era apaixonada pelo perfume das rosas, mais especificamente das rosas rosadas. E a rosa, ela tem um perfume de mel, né? Um perfume muito forte, muito característico. E ela cheirava a rosas. Então, gente, isso é de uma inteligência tão profunda, é neurociência pura o que essa mulher fazia. Porque a memória olfativa é uma das que mais tem correlação com a nossa afetividade, né? Então, ela trazia essa atmosfera desse cheiro profundo de mel, romântico, e isso fazia com que as pessoas se lembrassem dela, ela se tornava uma mulher memorável. Aquela mulher cheirosa, que chega num ambiente e o cheiro dela preenche o ambiente. Se ela soubesse comunicar, se ela soubesse portar, se ela souber o que conversar com as pessoas para além do cheiro dela, essa mulher conquista o mundo. Porque cheiro, gente, o cheiro, ele chega antes. É que nem... tem coisas na nossa vida que chega antes de qualquer impressão baseada na comunicação. Cheiro, roupa, a roupa que você está vestindo comunica, o cheiro que você está exalando comunica, o seu cabelo comunica, as suas unhas comunicam, tudo está comunicando o tempo todo, é semiótica. Tudo está constantemente comunicando coisas mesmo que a gente não esteja falando. Então, saibam aplicar essa lógica da semiótica, né, dos símbolos e dos códigos na comunicação de vocês. Dos códigos que eu falo são essas coisinhas, cheiro. Qual é seu cheiro característico, né? São esses pequenos códigos, são coisas que nas entrelinhas, o subconsciente das pessoas está sempre ligado, gente. Mesmo que a gente não perceba, assim, de cara, tipo assim, conscientemente a gente não exprime nenhuma reação ou uma conclusão diante das coisas, mas no nosso subconsciente a gente cria uma percepção automaticamente de todas as pessoas. Tá? A gente se comunica através dos nossos músculos faciais. Se, por exemplo, uma pessoa fala com você contou, sei lá, para uma pessoa que você está planejando fazer uma viagem. Se essa pessoa vai ficar feliz por você ou não, se ela vai ficar com inveja, por exemplo, mesmo que ela fale que está super feliz e que legal, nossa, que lindo, você consegue perceber nos músculos faciais dessa pessoa o que ela realmente sentiu. Vocês estão entendendo? O nosso subconsciente, gente, ele é muito mais profundo do que o consciente. Eu já falei isso aqui pra vocês várias vezes. O subconsciente, as pessoas falam, e o consciente, né, aqui a ponta do iceberg, o inconsciente aqui. O inconsciente, ele é tudo. O consciente, ele é altamente limitado. O nosso subconsciente, ele faz cálculos probabilísticos de altíssima complexidade. Entendeu? Gente, a gente vai falar muito sobre o subconsciente aqui ainda. Mas enfim, subconsciente, eu te amo. Outra coisa que a Cleópatra sabia fazer muito bem era equilibrar a vulnerabilidade feminina com o poder estratégico. E como eu disse, ela era amante de Júlio César, o homem mais poderoso do mundo, né? Um dos homens mais poderosos do mundo, se não o mais poderoso do mundo, porque Roma era o maior império do planeta. E como que ela fazia isso, né? Ela sabia equilibrar a sensualidade dela, a feminilidade dela, a vulnerabilidade dela com a estratégia dela e o poder que ela exercia, porque ela era uma rainha. Não fazia sentido ela sempre pedir ajudinha e, ai meu Deus, eu não consigo. Ela era uma rainha. Ela conseguia, mas ela queria conseguir fazer tudo, ela queria ter todas as respostas. Por quê? Por que ter todas as respostas? E por que ser a braba das brabas, a pessoa que não precisa de ninguém?
Se eu posso ter comigo pessoas tão boas quanto eu? E como é que eu atraio pessoas tão boas quanto eu para o meu contexto? Assumindo que tem coisas que essas pessoas sabem que eu não sei. Tem coisas que essas pessoas podem me ensinar que eu não sei. Mas tem coisas que essas pessoas podem aprender e que eu posso ensinar para elas. Tem coisas que eu sei que essas pessoas não sabem. E esse equilíbrio, gente, ele dá para vocês um poder tão grande. Nossa Senhora, saber quando demonstrar vulnerabilidade, saber quando fazer a bobinha, quando você não é a bobinha, é muito simples. Às vezes eu fico pensando, nossa, será que eu estou falando de uma maneira muito complexa? Mas não tem complexidade aqui. Eu quero que vocês entendam que é simples. Como equilibrar vulnerabilidade e poder? Como é que você pode fazer isso? De uma maneira muito sutil, muito. Eu, por exemplo, me inspiro muito na Cleópatra nesse sentido, porque, gente, eu nasci de uma família que as mulheres, elas são mulheres guerreiras, sabe? E mulheres que trabalham fora, que estudam muito e que sustentam a casa, sustentam os maridos e tal. E eu fui designada para ser igual, mas eu nunca quis, não sei, mas hoje em dia eu acho que assim, eu quero viver uma vida mais leve, eu não quero viver a mesma vida que minha mãe, que minha avó viveu, porque eu sei que são muitas responsabilidades, elas são pessoas que pegam muitas responsabilidades para elas, e eu quero viver uma vida leve, eu quero viver uma vida fácil. E não é fácil no sentido de fazer nada o dia inteiro, de ser cocotinha, de ser vagabunda. Não, não é nesse sentido. É no sentido de eu sei o que eu posso agregar para a conversa, mas eu não preciso fazer tudo sozinha. E eu li uma frase do Steve Jobs hoje que faz muito sentido, que é: eu não contrato pessoas inteligentes para que elas me digam, para que eu diga a elas o que fazer. Eu contrato pessoas inteligentes para que elas me digam o que fazer. Então, assim, valorizar a sua inteligência, valorizar o seu know-how, valorizar o que você pode agregar, seja na mesa, do negócio do trabalho, seja no seu relacionamento com seu parceiro, seja nas suas amizades, sabe, se comportar como uma pessoa que agrega, tudo bem, gente. Não tem o menor problema você se comportar dessa maneira. Saber o seu valor, saber que você agrega, saber que você traz muita coisa para o ambiente, se comportar dessa maneira, qual é o problema? Mas você brilha os olhos das pessoas, traz esse teor persuasivo quando você dá ao outro espaço para ele falar e se interessa genuinamente por aquilo que ele está trazendo. Principalmente se essa pessoa for uma pessoa mais poderosa que você. Testa isso no seu trabalho, testa isso na sua vida, para você ver. Com uma pessoa que é assim, de repente seu chefe, seu superior, alguém que ter um networking, que ter uma relação legal vai trazer benefícios para sua vida. Se você trazer para essa pessoa um ambiente onde você é uma boa ouvinte, onde você lembra dos detalhes, das coisas que ela te fala, chama pelo nome, gente, isso tudo é maravilhoso, porque você está exercendo o seu poder, que é eu sei como me comunicar, eu sei como me portar e eu sei como persuadir as pessoas. Então você equilibra o poder e a vulnerabilidade, que é a vulnerabilidade é você mostrar que você, talvez, mesmo você sendo muito foda, mesmo você sendo muito boa naquilo que você faz, talvez você não tenha todas as respostas. Talvez você precise de ajuda. Talvez você queira saber como determinada pessoa fez para estar naquele lugar, ou você queira aprender com ela. É esse o ponto, é mostrar que você quer aprender com o outro. E isso demonstra muita vulnerabilidade.
E isso traz um senso de cuidado com as pessoas para com você. E elas querem cuidar, elas vão querer cuidar de você. Quando você demonstrar que você quer aprender com elas vão cuidar de você. Gente, acredita em mim, eu aplico isso na minha vida. E as pessoas cuidam de mim como se eu fosse uma criança, sabe? Eu tenho muitos amigos mais velhos. Eu participo de mesas, hoje em dia, na minha vida, de pessoas mais velhas do que eu, pessoas que têm mais experiências, empresários. E essas pessoas, elas me tratam como filha. Elas me tratam como um bibelozinho, uma coisa a ser cuidada. Porque eu sei como me comunicar com essas pessoas, eu não vou ficar falando besteira. Eu sei que eu tenho coisas a agregar. Eu tenho um olhar estratégico, eu tenho visão de águia para muita coisa. Eu sei onde, em qual momento agregar o que eu tenho que agregar, o que eu sei que eu posso agregar. Mas 95% do tempo eu tô ouvindo. Eu tô perguntando, mas por que você acha isso? Mas qual é a sua opinião sobre isso? As pessoas amam responder perguntas. Amam. Pergunte, 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 pergunte. Pergunte sobre o que ela acha, pergunta sobre o que ela vai fazer, pergunta. As pessoas amam responder perguntas, ainda mais quando diz respeito à vida delas. Aí, pronto, você matou a charada, vai persuadir todo mundo. E, gente, é basicamente isso, inteligência estratégica, inteligência de comunicação, autocuidado e equilíbrio entre poder, inteligência e vulnerabilidade. Pronto, você vai conquistar o mundo inteiro, eu te garanto. E é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Curte, comenta, se inscreve, me segue nas minhas redes sociais, é Aura by Laura em todas elas, tá bom? E é isso, me falem sobre o que vocês querem ver por aqui, eu tô sempre vendo, respondendo vocês, adoro conversar com vocês, falem comigo lá no Instagram e no TikTok também. Eu acabei de criar meu TikTok, eu excluí meu último TikTok porque passei por uns processos, aí eu excluí ele. Aí eu criei um novo, que é o meu @AuraByLaura. E um beijo no coração de vocês, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.